Muito boa noite a todos, nossos votos de muita paz. Com muita alegria, estamos revendo muitos amigos, esse ambiente de uma vibração especial, que nós já estivemos, inclusive, como o Júlio comentou, uma grande alegria. Com a graça de Deus, retornaremos um dia para completarmos a nossa tarefa, darmos continuidade, aliás, à nossa tarefa aí na cidade de Coimbra, em Portugal. É uma felicidade participarmos de um estudo tão importante quanto nós temos a oportunidade de fazer nesse instante, que é a respeito do livro O Céu e o Inferno, Justiça Divina, à luz da doutrina espírita. Hoje nós iremos falar a respeito de um capítulo chamado A Transição, que é um capítulo que está anterior àqueles depoimentos que Kardec colheu de vários níveis evolutivos dos espíritos comunicantes. Essa transição é a transição da vida terrena para a vida espiritual. E é muito importante nós falarmos a respeito disso, porque é algo que acontecerá com todos nós, naturalmente. Existem 3 fatalidades na vida humana. A primeira fatalidade, quando estamos encarnados, é que iremos desencarnar. Estamos aqui provisoriamente, nesse curto período, nesse estágio evolutivo que vivemos na Terra, onde podemos estar aqui por volta de algumas décadas, e o que são algumas décadas perto da eternidade do Espírito. Vir à Terra e da Terra sair. Este é o destino de todos nós. É uma fatalidade. A outra fatalidade é que todos nós aqui na Terra passaremos pelas provas escolhidas por nós mesmos, onde Kardec classifica como sendo uma espécie de destino que nós colocamos para o nosso futuro, no sentido de reparar as nossas falhas. Então, quando o espírito, na vida espiritual, atinge um certo discernimento, ele vai ter a oportunidade de escolher o gênero das provas. Quando ele não atinge esse discernimento, as provas eles são impostas. São provas que naturalmente forjam o espírito, fazem com que o espírito realmente apare as arestas, preencha os vazios existenciais, de um nível educativo muito interessante, as provas que nos testam a todo momento. E ainda quando chegamos na Terra, estamos aqui com expiações, as expiações adivinhas do passado. Então, falamos de 2 fatalidades. O desencarne quando estamos na matéria, estamos aqui também, temos a oportunidade de vivenciarmos provas educativas, expiações regeneradoras, e a terceira fatalidade, esta se dá na transcendência do espírito, que é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós estamos aqui dentro de uma dinâmica evolutiva e educativa que naturalmente acontece gradativamente. Gradativamente, nós temos o nosso aprendizado, e deve ser assim para não pular etapas evolutivas em nossa própria existência. Então, nós, no estudo doutrinário, nas obras de Allan Kardec, obras anexas, nós vamos perceber claramente que todos nós somos também autores do nosso destino. Nós é que escrevemos as páginas da nossa existência. Nós é que proporcionamos a nós mesmos ventura ou derrocada. Se o indivíduo está na Terra e retorna à vida espiritual com a sensação de tarefa cumprida, ele terá como mérito do seu esforço
a paz da tarefa cumprida. Se por acaso ele está na Terra e não aproveitou bem as lições, as tarefas educativas, ele retornará para a vida espiritual com a sensação de tempo perdido. Então, a continuidade da existência é também o reflexo do que somos, assim como a vida na Terra também é o reflexo do que fomos. Então, estamos aqui em uma grande dinâmica, a dinâmica da existência. Quando Allan Kardec fez este importante capítulo chamado A Transição, é o primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, ele naturalmente estava falando do que foi também elaborado em O Livro dos Espíritos como sendo perturbação do recém-desencarnado. É uma questão muito importante quando se fala a respeito disso, porque, na verdade, o que se chama perturbação é uma readaptação à vida espiritual, é um encontrar de consciência. Nós temos ali a oportunidade de restabelecer vínculos de lembranças do que fizemos e do que deixamos de fazer. Nós temos ali a oportunidade de fazer um exame daquilo que proporcionamos a nós mesmos. E a perturbação do recém-desencarnado pode demorar algumas horas, alguns dias, alguns meses e até alguns anos. Evidentemente, vai depender do nível de assimilação, do nível evolutivo em que o espírito vive e que ele está no momento. Nós sabemos que na Terra nós não temos uma homogeneidade evolutiva. Existem, sim, espíritos de variados graus evolutivos que nos cercam a todo momento. A comunidade da humanidade é o conjunto dos encarnados e desencarnados. Aprendemos na doutrina espírita, por exemplo, que a verdadeira existência é a vida espiritual. Todos nós somos espíritos, espíritos em evolução. Essa condição nossa é para todos nós um momento muito importante quando se assimila este pensamento, esta verdade, nós começaremos a viver de uma maneira muito mais sadia. Mas, como comentei, não existe uma homogeneidade espiritual. Muitos são aqueles que ainda vivem especialmente apegados à matéria, transformando a matéria como se fosse o seu Deus. E lá, através da matéria que é provisória, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, nós temos também a oportunidade de sentir os efeitos da nossa escolha. E, realmente, quando estamos neste aprimoramento espiritual, da evolução, nós vamos ter cada vez mais oportunidades de crescimento. Na Terra existem espíritos que ainda sequer pensam na vida espiritual. Outros colocam no imediatismo e nas questões das reações. Nós somos muito reativos, somos muito imediatistas, a sua própria conduta. Ou então, está cercado de posses e de poder e sequer pensa no momento do desencarne, sabendo que o desencarne é natural. De uma hora para outra, a pessoa pode perder a existência física, de modo que os nossos passos aqui na Terra devem ser sempre prudentes neste sentido, porque trata-se de uma realidade universal. A verdade espiritual é eterna, e na Terra não existe nada eterno. Tudo que está na Terra é efêmero, é passageiro, e a realidade espiritual de todos nós é eterna.
De modo que Jesus teve a oportunidade de dizer várias vezes que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas sim nos céus, porque aqui o tesouro é provisório. Naturalmente, Jesus não estava falando da matéria em si, ele não estava falando também contra o progresso, porque é necessário que a terra progrida. Evidentemente, porque existe, inclusive, no livro dos Espíritos, a lei do progresso, e nós temos que transformar o lugar que vivemos, porque para cá retornaremos e outros espíritos chegarão para cá reencarnados. Então, quando nós pensamos assim, nós vamos entendendo que ele quis dizer que nós devemos valorizar mais as coisas do espírito do que as coisas da matéria. Nós temos que dar mais importância às questões do espírito. Gostamos de comentar, sempre comentamos que tudo na existência é importante. É importante a família, é importante os amigos, a vida social, é importante também a profissão, os estudos, tudo é importante, mas a vida espiritual é a mais importante. Se a parte espiritual da existência não for bem, nada vai bem. Porque é a base fundamental de tudo. Então, quando nós falamos da perturbação do recém-desencarnado, nós estamos falando também de evolução. Essa transição da vida material para a vida espiritual está diretamente relacionada com aquilo que nós damos mais atenção. O livro dos Espíritos, e aqui também, no livro Céu e Inferno, fala a respeito de como se processa o desencarne natural. A princípio, vamos comentar. A pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo. Ela desencarna porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. Acontece um esvaziamento do fluido vital, da vitalidade que anima os órgãos físicos, e os sistemas corporais começam a funcionar todos em descompasso, fazendo que o espírito não consiga mais exercer a sua tarefa como deve no corpo físico, e a pessoa vai desencarnando. Sempre acompanhado das equipes espirituais, porque na vida espiritual existem as chamadas especialidades. Existem aqueles espíritos que são especialistas no processo de desencarne. Existem aqueles que são especialistas no processo de reencarne. Tem aqueles que orientam, tem aqueles que medicam, tem aqueles que estão também consolando e amparando aqueles que estão na vida espiritual, quanto aqueles que ficaram na Terra. Então, o amparo da vida espiritual é imenso, porque trata-se de uma das tarefas dos espíritos amigos. Lembrando que na vida espiritual existe aproximadamente 30 bilhões de espíritos. E aqui na Terra estamos um pouco mais de 8 bilhões. Os processos de desencarne acontecem a todo instante, por dia. Então, todos os dias, esses espíritos estão atentos para aqueles que estão retornando para a vida maior e para entender a sua realidade, porque assim que a pessoa desencarna, eles vão de acordo com a realidade que o espírito se apresenta. Muitas pessoas dizem que o desencarne é uma libertação. Até muitos espíritos falam isso, que o desencarne é uma libertação. Mas é uma libertação para quem viveu uma vida liberta. Se a pessoa está apegada aos apelos da vida material, de uma forma quase doentia, se ela está apegada a viciações, a promiscuidade, são elementos puramente materiais que faz com que no momento do desencarne
o desenlace perispiritual com o corpo se faça de maneira mais difícil. Ainda no momento do desencarne, há muitos pontos perispirituais que estão ligados ao corpo físico, fazendo com que o espírito demore muito para se libertar, até acompanhando, em alguns casos, como diz aqui o livro O Céu e o Inferno, a própria decomposição, o próprio cortejo fúnebre, assim por diante. Então, é uma situação dolorosa a inconsciência do espírito. Quando o espírito está consciente, o momento do desencarne é muito mais leve, é muito mais suave, é como uma vela que se apaga. E muitos nem percebem que desencarnaram. Às vezes, estão em um hospital com alguma enfermidade, vamos supor, acontece o desprendimento do corpo físico através do desencarne, e a pessoa se acorda em outro hospital, pensando até que foi transferido, mas ele está, na verdade, dando continuidade ao seu tratamento. O perispírito, muitas vezes, leva as impressões da matéria, inclusive as limitações que a enfermidade proporcionou, só que na vida espiritual isso vai cedendo cada vez mais e o espírito entra na realidade espiritual. Então, nos processos de desencarne, os espíritos desenlaçam os laços fluídicos perispirituais que estão presos nos centros de força e proporcionam, então, esse momento tão importante do desprendimento do corpo físico. Então, quando a pessoa está realmente em uma situação, vamos supor, darei um exemplo, muito materializado, com um pensamento muito materialista, pessoas ateias, pessoas que não entendem ou não aceitam a vida depois da matéria, o corpo espiritual acompanha esse pensamento. Porque o perispírito, ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, é o chamado agente modelador das formas, e o perispírito, por si só, é um corpo, é derivado do fluido vital também, do fluido cósmico universal. O fluido vital se esvai e o perispírito, então, sai do corpo, à medida que a pessoa é desmaterializada em seu pensamento. Mas o perispírito obedece às matrizes evolutivas do espírito. Quanto mais o espírito vai evoluindo, e o perispírito vai acompanhando essa evolução, e ao acompanhar essa evolução, ele se torna cada vez mais sutil, facilitando muito o desencarne em si. É uma situação diferente da pessoa que está materializada em seu pensamento, em seu coração. As pessoas, por exemplo, vingativas, as pessoas rancorosas, que querem a todo tempo descontar algum mal que lhes tenham feito, essa pessoa também fica vinculado às impressões da matéria, também tem dificuldades para desencarnar. Mas vamos dizer aqui alguns casos. Vamos imaginar uma pessoa que foi completamente digna na Terra. Uma pessoa que fez as suas obrigações e além das suas obrigações. Que não necessariamente tinha alguma religião, mas era uma pessoa de bem. Era uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Era uma pessoa que cumpriu a passagem na Terra com bondade. Este é o momento do desencarne. Desencarna, como nós comentamos, como uma vela que se apaga, rapidamente, suavemente. Muitas vezes não percebe. Tem aqueles que são muito lúcidos, muitos trabalhadores lúcidos, por exemplo, que sabem, têm certeza da imortalidade da alma, esses têm um despertar muito rápido, já se acordam na vida espiritual com uma certa lucidez. Tem aqueles
que tem casos mais difíceis, como comentamos, que pode demorar muito, porque seu pensamento está fazendo com que o seu perispírito ainda fique vinculado às impressões materiais do seu corpo e da vida material, dificultando, então, o período de transição, o período chamado de perturbação do recém-desencarnado. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos que realmente colocar o nosso pensamento também nesta questão do desencarne, para que nós saibamos realmente os verdadeiros valores da existência. Espiritualizar-se é o caminho. Quando o indivíduo se espiritualiza e traduz essa espiritualização para as suas atitudes, ele vai fazendo com que seu coração seja cada vez mais preenchido de novos valores. Quando advém o momento do desencarne, a preocupação para ele, desencarnante, não é tão grande, porque o seu interior já está, de certa forma, preenchido. Então, o esforço nosso deve ser realmente grande. Muito se fala, e Allan Kardec também estudou essa questão, a respeito do medo do desencarne. Pode ser que uma dessas pessoas estejam se baseando em escolas religiosas que seguiram, onde se falava do castigo eterno, ou do paraíso eterno, ou do purgatório, para sempre, sem possibilidades de se recuperar. Mas o paraíso para aqueles que não pecaram. E como a grande maioria da Terra sabe como foi sua existência, sabe que não cumpriu completamente o que devia, advém também o problema do medo do desencarne. É um problema de consciência espiritual. Mas todos são amparados. Alguns permanecem em um estado de sono, despertam gradativamente. Por exemplo, as pessoas ateias, acontece exatamente isso. E aos poucos vão despertando. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que não existe o paraíso eterno, nem o inferno eterno. Porque imagine uma mãe que tem uma vida muito digna, está na vida espiritual, usando as delícias do paraíso, sabendo que um filho amado, por exemplo, está condenado eternamente ao inferno. Como é que ela ficaria lá no paraíso, entre aspas? Seria uma espécie de egoísmo. Mas aqueles que estão nas regiões difíceis da vida espiritual não ficarão lá para sempre. Eles podem se recuperar até muito rapidamente, quando eles se conscientizam desta questão. Alguns ficam séculos, outros podem se recuperar, mas nunca eternamente, porque Deus é amor. Deus quer a ventura dos seus filhos, da sua própria criação. Ele quer o equilíbrio da sua criação. Então, vejam que interessante. Existem aqueles momentos do desencarne violento ou do desencarne repentino. Nós estamos comentando aqui o desencarne natural, onde o espírito desencarna de variadas formas, é recebido na vida espiritual, muitas vezes trazem parentes, amigos que os antecederam na vida maior, para facilitar o seu ingresso, o seu reingresso, não é? Na vida espiritual. E o amparo é muito bonito, inclusive. Quanto aos laços familiares, a imortalidade não rompe os laços familiares. Pelo contrário, fortalece-os. Porque aqueles espíritos que são simpáticos entre si, eles têm um prolongamento de afinidades depois da matéria. Mesmo que um esteja aqui na Terra, outro esteja já na vida espiritual. Mas os desencarnes repentinos também são amparados, porque muitos deles fazem parte
de um resgate. Esse resgate, quando vai chegando o momento, os espíritos responsáveis pela encarnação vão, de certa forma, preparando onde tudo flui. O livro dos Espíritos fala a respeito disso. Aquela questão da escada. A pessoa caiu da escada e desencarnou. Ela foi levada para uma escada que iria quebrar, ou os espíritos quebraram a escada para que ela caísse e desencarnasse. Ela foi levada para uma escada que iria quebrar. Então, tudo flui para que aconteça aquilo que foi programado. Muitos desencarnes repentinos são assim. Agora, quando o desencarne não é repentino, mas não é para ter acontecido exatamente daquela forma, foi por imprudência, foi por viciações, transtornos mentais e assim por diante, é uma questão que envolve os dramas do desencarne. A pessoa pode ter um desencarne natural e ter desencarnado em situações muito complicadas. Como ela pode também estar em situação complicada, desses exemplos que eu citei, e desencarnar também de maneira repentina. Então, vejam, a espiritualidade nos acompanha. E a espiritualidade está sempre próxima a nós, fazendo com que a nossa jornada na Terra seja mais satisfatória possível. Eu gostaria de citar um exemplo muito bonito, que fala também da transição planetária ou da perturbação do recém-desencarnado. É um exemplo que fala de um espírito feliz, o Sr. Sanson. O Sr. Sanson, que é a primeira mensagem que está no livro depois do capítulo Transição, era um membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, a primeira casa espírita da humanidade. Ele já foi presidente da casa, era um grande companheiro do grupo, um espírito completamente lúcido, tão lúcido que ele começou a ter uma enfermidade, ele percebeu que a enfermidade iria caminhar para algo pior e falou para o professor Rivaio, Allan Kardec, que ele gostaria de, assim que desencarnasse, pudesse dar uma comunicação para dizer as suas primeiras impressões e facilitar a elaboração da doutrina, dando elementos para que Allan Kardec colocasse neste importante livro O Céu e o Inferno. Naturalmente, os seus companheiros e Allan Kardec aceitaram, né, esta proposta, mas depois ele registrou em cartório uma carta de próprio punho, escrito que ele gostaria realmente de dar uma comunicação logo depois, se os amigos podiam proporcionar pela evocação esta comunicação. Naquela época usava-se muito evocação, porque a evocação era uma maneira que os espíritos encontravam para as primeiras comunicações. Não é como hoje, que as comunicações acontecem de uma maneira mais natural. Naquela época, nós temos que entender que os espíritos estavam começando a se comunicar de uma maneira mais efetiva com a Terra. Então, a evocação era muito usada. Então, Kardec, de posse desse documento, quando o Sr. Sanson desencarnou, um ano depois, de uma enfermidade muito dolorosa, eles foram à Câmara Mortuária, fecharam a porta da Câmara Mortuária e, sem dúvida, os membros, né, da Sociedade de Estudos Parisiense, e lá evocaram seu espírito para um depoimento. E pela psicofonia, ele se comunicou, dizendo a sua alegria que Deus havia lhe dado uma grande oportunidade, uma grande concessão para aquele momento, que apesar deles ter desencarnado há poucas horas,
ele já se sentia capaz de dar uma comunicação mediúnica. Vejam só, poucas horas. E Kardec, então, com seu espírito investigativo, perguntou: como você está? Ele disse assim: eu me sinto cansado sem cansaço. Eu me sinto um pouco ainda atordoado, um pouco trêmulo. Tinha acabado de deixar o corpo, não é? E quanto tempo demora para as pessoas se adaptarem? Pode levar muito tempo, disse o seu Sanson. Mas eu levei 8 horas. 8 horas depois, graças à sua conscientização da continuidade da existência e o seu trabalho realizado na Terra, o seu merecimento, porque nós sabemos que na vida espiritual o merecimento conta muito. Então, naturalmente, o Sr. Sanson ocultava a sua vida, que ele estava já se sentindo muito melhor, sem o peso do corpo, sem o peso das enfermidades. Agradecia a muitos que estavam ali presentes, que proporcionaram para ele aquele momento de testemunho. Falou um pouco de como ele foi recebido por todos os espíritos que se comunicavam comumente na Sociedade de Estudos Parisiense. Lá estava Zéfiro, já estava chamado São Luís, lá estava o cura d'Arnes, estavam todos os espíritos ali que estão na codificação para recebê-lo. Olha que maravilha! E quando receberam, ele teve naturalmente um auxílio vibratório para poder se comunicar, porque não é fácil para o espírito desencarnado se comunicar na Terra. Ele só lamentava algo, lamentava que não tinha tido oportunidade de convencer os filhos sobre a imortalidade. Seus filhos não acreditavam. Não acreditavam na imortalidade da alma. Achavam que era da sua cabeça e das ideias do professor Allan Kardec. Mas vejam que coisa, estão dentro de uma mesma casa, estão sendo criados da mesma forma. Um tem um nível de entendimento, o outro tem outro nível de entendimento. O Sr. Sanson desencarnou dessa forma, lúcido. Sem dúvida nenhuma, os filhos vão desencarnar de uma outra forma, vão demorar a recobrar a lucidez, vão se arrepender de não ter entendido antes. Então, a doutrina espírita, uma das tarefas principais da doutrina espírita é exatamente despertar o homem para a realidade depois da matéria, que a vida se estende muito além da vida física, através da multiplicidade das existências, nosso espírito há de se amadurecer. Mas o Sr. Sanson estava dando esse testemunho, depois ele conseguiu dar outras cartas, brevemente, em poucos dias ele deu outra carta, só que dessa vez ele já rapidamente assumiu os conhecimentos espirituais que tinha e um pouco mais antes do mergulho na indumentária carnal. Ele já colocou para fora realmente aquilo que ele já conhecia, dizendo a Allan Kardec que fazia algumas perguntas, e o Sr. Sanson teve a oportunidade de dizer assim: quando vocês souberem o que nós sabemos aqui, já estava falando que eles sabiam mais, muito mais, naturalmente, do que nós aqui na Terra. Então, vejam como é importante o despertar do espírito, como é importante nós nos reconhecermos a continuidade da existência e da evolução, porque nós continuamos evoluindo na vida espiritual. Continuamos realmente a nossa jornada evolutiva. E a desencarnação, quando ela acontece, ela deve ser encarada por nós com espírito de fé, de entendimento, de reconhecimento. Algo muito importante, vale lembrar, o Sr. Sanson olhava o seu corpo ali, na câmara mortuária,
e disse assim: pobre corpo, que tanto sofreu, mas eu agradeço muito esse meu veículo, que me aguentou por todos esses anos, e que foi, vejam só, instrumento para minha realização. Ele considerava tanto a enfermidade como as coisas que ele sofreu com o corpo, que tinha sido um instrumento para a sua realização como espírito. Ele ainda agradecia a todas as pessoas que o atacou durante a existência, porque essas pessoas permitiram que ele colocasse à prova, que ele colocasse em execução os ensinamentos de Jesus para o seu entendimento. Essas pessoas, que eram as mais difíceis, eram instrumentos para que ele exercitasse em si os ensinamentos de Jesus. Porque aquelas pessoas que nos amam, é muito mais fácil. As pessoas que não nos amam, exercitam em nós os ensinamentos do Mestre amado. Então, vejam, este é um espírito liberto. Esse é um espírito que já não tem ligações mais com a Terra. Só quando ele se reencarnar. Ele já está, vamos dizer assim, sim, num estado de liberdade consciente, lúcido. Agora, vamos pensar algo interessante. Não são todos que são como o Sr. Sanson. Tem muitos que ainda estão numa média evolutiva, como todos nós. Nós estamos passando por situações várias na Terra. Então, o que se recomenda? O que a doutrina espírita recomenda? Recomenda o conhecimento. A doutrina espírita é consoladora pelo conhecimento que ela promove. Através do conhecimento, nós poderemos, por exemplo, vamos supor, tem um parente que desencarnou. O seu conhecimento ajudará muito aquele familiar que está na vida espiritual. Porque uma das preocupações do desencarnado é dizer que continua vivo e já não passa mais pelo que passou. Então, seu entendimento auxilia muito. Seu pensamento, através de uma prece, através do entendimento, fará com que esse espírito receba este flúvio vibratório como uma brisa suave, fazendo com que ele se adapte ou readapte-se cada vez melhor, cada vez mais. Então, o entendimento proporciona isso. E o entendimento também, como disse um benfeitor espiritual, querido Natanael, que está aqui conosco, disse o seguinte, que o entendimento que a doutrina espírita, que a doutrina consoladora do Cristo promove em nossas vidas, é um grande cicatrizante para a alma. Então vamos pensar. A pessoa retornou para a vida espiritual, perdeu a convivência, não é? Material, há pouco tempo ou algum tempo. Os pensamentos que ela tem que emitir não são mais os pensamentos do momento do desencarne, ou da enfermidade, ou da dor, ou do velório, ou do enterro, ou do acidente. Não, a pessoa é muito mais do que isso. Então, os pensamentos que nós temos que emitir para as pessoas que retornaram para a vida espiritual são pensamentos de elevação, são pensamentos para que ele continue a se adaptar, dizer em pensamento que o ama, dizer em pensamento que pensam nesta pessoa, e agradecer a Deus a oportunidade de estarem juntos nessa existência. Se houver a simpatia espiritual, o reencontro é inevitável, ou pelo desencarne no momento apropriado, ou pelo estado de liberdade parcial do espírito durante o desdobramento do corpo físico, pelo sono físico. Então, vejam, o entendimento que a doutrina espírita proporciona é realmente o que vai consolar, é realmente o que nos vai trazer a esperança,
é exatamente isso que vai fazer que nós suportemos o momento da separação provisória. Porque a tristeza acontece. Você estava acostumado com aquela pessoa, você estava acostumada com a voz, com a presença, mas quando nós apacentamos o coração pelo entendimento, esses momentos vão cicatrizando, como disse o benfeitor, e nós conseguiremos, ao pensar eventualmente ou periodicamente naquela pessoa, emitir sentimentos bons de entendimento, de equilíbrio, para que aquela pessoa sinta que está tudo sob controle. Na vida espiritual existe também espíritos que explicam a situação dos que estão na Terra para aqueles que está desencarnado. Também sossegando o seu coração. Então vejam, o amor de Deus é infinito. Quando nós vemos tanta beleza na Terra, quanto aqueles que sabem apreciar, e quando chegam na vida espiritual se deparam com mais belezas, com esta maravilha do ir e vir, da justiça divina, nós temos então grandes oportunidades de progresso. Bendita a doutrina espírita, que vem realmente aquecer nossos corações de esperança, vem dizer realmente que quando chegar o momento do desencarne, todos nós estaremos amparados e submetidos aos desígnios do Criador.